As 3 lições do fundo do poço. Então tomaram a Jeremias e o lançaram aonde? Na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram a Jeremias com cordas. Mas na cisterna não havia o que, gente? Não havia água, senão lama. E atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinham posto Jeremias na cisterna, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, meu senhor, ó rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna. De certo morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira a Jeremias, o profeta, da cisterna, antes que o quê? Que morra. Veja as 3 lições. Primeiro, vão tentar o quê? Vão tentar te calar. O problema maior não é tentarem te calar, e sim conseguir. Quantos o mal conseguiu calar dentro dela os seus sonhos, planos e projetos? Você não pode deixar o mal te calar. Nos dias de Jeremias, tentaram lhe calar, lançando-o dentro do poço, e é justamente isso que você tem que entender nessa lição. Você pode financeiramente estar no fundo do poço, mas a sua fé não. Olha para mim, por favor. Diga: a minha fé, essa não pode estar no fundo do poço. E é quando surgem problemas, situações, que às vezes a pessoa mesmo se mete. Ela faz uma dívida, ela suja o nome, ela compra o que ela não poderia pagar de uma forma inconsequente, ou não. Às vezes a pessoa comprou no momento que ela estava organizada, com a vida bem organizada, tudo direitinho, comprou um carro, ou comprou algo de maior valor, ou menor valor, e depois a pessoa ficou desempregada, depois os negócios não deu tão certo como ela imaginava, e ela, a conta a pagar virou uma dívida, sujou o nome, colocou ela numa situação de aperto, enfim. Você vê que uma situação como essa, em que o nome da pessoa vai para o fundo do poço, ela se vê no fundo do poço, desempregada ou falida, ou seus negócios não indo tão bem como ela esperava, você pode, no fundo do poço, pegar aquele problema e aprender com aquela situação, aprender com as dívidas, aprender com aquele momento de desemprego, aprender com aquele momento de aperto, de dificuldade, com aquele mês ruim, ou você pode olhar para baixo e dizer: estou perdido e daqui não vou sair. Olhar para a lama e achar que para você não tem mais jeito. Você sabe que a pessoa, quando ela para reclamar, ela para olhar para baixo. O diabo faz isso. O diabo faz a pessoa olhar para baixo, faz a pessoa reclamar, faz ela dizer: está vendo, olha a minha vida. Faz ela atribuir o problema dela a quem? Como é que o senhor deixou isso acontecer? Eu ficar desempregado? Como é que o senhor deixou acontecer isso? Meu nome sujar? Como se Deus tivesse feito o quê? A dívida. Então Deus não consegue agir a favor de alguém que está no fundo do poço, que está apertado, sem dinheiro, com a vida enrolada, se ela está culpando a ele, se ela está atribuindo o problema a ele. Se o diabo está conseguindo calar ela, calar os projetos dela, os sonhos dela, se o diabo está conseguindo mudar a cabeça dela, se ela não está conseguindo aprender com aquele problema, por que tem pessoas que elas voltam a cair no mesmo erro?
Limpa o nome, suja o nome. Limpa, suja. Cai no desemprego, é demitida, passa um tempo, é empregada de novo, é mandada embora de novo pelos mesmos problemas. Por que ela abre uma empresa, fale, fecha, abre, e os mesmos problemas levam ela aos mesmos fracassos, levam ela ao fundo do quê? Porque toda vez que ela está mal, ela reclama. Toda vez que ela está com problema, toda vez que ela se vê apertada, enrolada, o diabo consegue fazê-la reclamar com Deus, murmurar com Deus. O diabo consegue fazer ela culpar quem, gente? Ela não consegue aprender com os erros dela, ela não consegue aprender com os problemas dela. Por isso que Deus não consegue tirá-la daquela situação. Tem gente que leva muito tempo no fundo do poço, na lama, enrolado, com a vida apertada. Tem pessoas que estão debaixo de uma maldição. Tem gente que está nessa situação porque ela se levou para esse fundo de poço. Quem está entendendo? Ou aprende ou continua quebrando a cara e vivendo os mesmos problemas. Então você vê que Jeremias foi jogado. Ele não provocou aquela situação, ele foi jogado no fundo do poço. Aquela situação foi criada pelo diabo e ele foi parar nessa situação. Mas a fé dele não estava no fundo do quê? Do poço. A fé dele estava em alta. Então a pessoa está no fundo do poço. A saída está onde? Aonde? A única saída é para cima. E ela olha para baixo? E a pessoa olha para os problemas? É por isso que não consegue sair. A única saída, tem coisa que é só Deus. Às vezes você está numa situação que você fala, é só Deus então. A saída está em cima. Tem situação que é só Deus para ajudar. É ou não é, gente? E a gente tem até o costume de dizer, é só Deus na minha vida. Então, se é só Deus, não adianta olhar para baixo, não adianta reclamar com fulano, contar seus problemas, chorar com os outros. Você tem que falar com quem? A saída está em cima. A saída do fundo do poço está onde? Mas a fé também tem que estar em cima, e não no fundo do poço. Jeremias foi lançado no poço e na lama. Mas mesmo lá dentro, ele não deixou de confiar e crer que sairia mais forte do que antes. Os seus inimigos queriam que ele o quê, gente? Mas ele sabia que aquela situação iria cooperar para que Deus viesse ser glorificado. Como foi a tal ponto que hoje estamos falando do seu livramento. Então usa esse problema como trampolim. Olha para mim. Usa esse problema como que, gente? Isso daqui não vai ser motivo para poder me levar ao maior fracasso da minha vida. Já está difícil, já não está fácil, e eu ainda vou me entregar, e eu ainda vou desacreditar de Deus, vou duvidar do meu Deus? Não, eu vou usar isso a meu favor. Quando disserem que eu não posso, aí é que eu vou poder. Quando o diabo usar alguém, ou ele mesmo falar, dizendo que para mim está difícil, que é só Deus, que não é fácil para ninguém, está difícil para os outros. Para mim que sou da fé, vai dar jeito. Eu vou virar o jogo, eu vou virar essa situação. Só tem dificuldade, pessoal, só tem desculpa para quem não está na fé, para quem a fé dela está com ela na lama, no fundo do poço. Porque quem é da fé é do desafio, quem é da fé não arruma desculpa, quem é da fé fala com Deus, quem é da fé é usado por Deus, quem é da fé glorifica a Deus. Amém, gente? Davi era humilhado dentro de casa, seus irmãos o colocavam para baixo, zombavam dele dizendo que ele nunca seria um soldado do exército de Israel. Quando apareceu Golias lá, que todo mundo recuou, quem é que foi lá matar o Golias? Fala. Mas ele não estava para baixo. Quando o problema veio, ele encarou o problema como um desafio. Como é que você está encarando seus problemas? Porque problema todo mundo tem ou não tem? Mas aí, esse problema para você é o quê? É uma bucha? É algo que está tirando sua paz, o seu sono? Ou você está encarando como um desafio? É uma questão de honra vencer isso aqui. É uma questão de honra virar o jogo. Dá a volta por cima. Diga, eu tenho que dar a volta por cima.
Ou é ou não é, ou vai ou racha, não tem conversa, não tem como andar para trás, não tem opção de desistir. Se eu quiser vencer, eu vou ter que confiar em Deus, e Deus vai ter que ser comigo pela minha fé. Você só vira o jogo quando você conta com quem? Quando você não murmura, não olha para a situação, quando você entende, eu não sou o que estão dizendo, eu não sou o que pensam de mim, eu sei do meu potencial. Você sabe do seu potencial lá no seu trabalho, como um profissional, como empresário. Eu não sei o que você faz, mas você sabe quem você é, do potencial que você tem. Ou você precisa que alguém diga para você o valor que você tem, ou você precisa do elogio de alguém? Esse é que é o problema de muita gente. Se alguém elogia, ela se enche, estufa o peito, fica até com um peito de pombo. Se alguém critica ela, ela murcha. Você depende da aprovação dos outros. Você tem que depender da aprovação de quem? Acabou. Meu amigo, o que tem mais é gente ruim, gente que não quer nosso bem, que não quer a nossa vitória. E você vai ficar dando ouvido para os outros? A providência virá de onde você menos o quê? Da onde menos se espera. O socorro veio a Jeremias, ou de onde se esperava, né? De onde menos se esperava, o socorro veio a Jeremias. Príncipes foram até o rei, influenciaram para que ele fosse lançado no poço, e o resgate veio da influência de um homem sem relevância, o etíope, o estrangeiro, o eunuco e servo, ou seja, de onde menos se esperava, a providência veio. O problema de muitos é se preocupar da onde a providência virá e não crer que ela o que, gente? Virá. Porque quando se crê, se tem confiança que cedo ou tarde se sairá dessa lama, desse fundo de poço. Quem crê não fica na lama, se supera e sai dela. A gente, pessoal, olha para mim, nós temos que ter a mesma fé que Sadraque, Mesaque, Abednego tinha. Tem uma frase que saiu da boca deles quando eles foram ameaçados: se eles não se encurvassem diante da estátua do rei, seria lançado na fornalha acesa. E foi dito para eles: e não terá Deus que os livre das nossas mãos. E ainda afrontou a fé deles, afrontou eles e afrontou a quem? A Deus. E o teu Deus não vai poder te livrar das nossas mãos. Olha o abuso. E Deus, eu acho que ficou só assim, ó. Eita. E agora eu entro aí? Agora ou deixa eu ver qual que vai ser desses homens aí? Você sabe qual foi a resposta deles? Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu acho que antes mesmo de Deus agir, Deus já viu uma reação deles positiva, que foi falar: se Deus quiser nos livrar, fala, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, não tem problema, mas a gente também não vai se curvar. Está vendo que às vezes você tem que ter uma fé tão bem definida, que você primeiro sabe em quem você tem crido, e que sobretudo, além de você saber quem é Deus, você também tem honra. Que você tem honra. Eu não vou me curvar. É uma questão minha, eu não aceito o fracasso, a derrota, eu não aceito me curvar diante do diabo, eu não aceito me curvar para a miséria, eu não aceito essa situação. Então, quando Deus entra para livrar, para guardar, para abençoar, para poder contar com a pessoa para coisa grande, quando está dentro dela a indignação em relação a algo, quando ela não aceita o rótulo que os outros colocam, o diabo tentou pôr medo neles: nem teu Deus vai nos livrar das nossas mãos. E você sabe o que foi o pior? Falar, é? Então bora, pega Sadraque, Mesaque e Abednego, pega aí os três, vai, pega na mão os três aí, Sadraque, joga eles na fornalha. Tipo assim, vocês são brutos mesmo, vocês são, quer dizer que vocês não vão se curvar? Não tem medo? Joga agora, acende 70 vezes mais forte e joga eles lá dentro. Pode jogar.
A gente tem que ser assim. Não ter medo de quê, gente? A gente tem que ser ousado e abusado, porque o diabo é abusado, ou não é verdade? O diabo afronta a nossa fé. O diabo fala todo dia aqui, ó. Todo dia ele fala. Todo dia ele tenta soprar alguma coisa. Você não vai conseguir. Volte, Sadraque, Mesaque e Abednego. Pode sentar. O diabo todo dia sopra. Todo dia fala. Você não vai conseguir. Se você sabe que é o diabo que está falando, e que esse pensamento não vem de você, por isso que sua fé tem que estar em alta. Não importa o problema que você está o quê? Passando. Não importa o desafio que você está diante de você. Mas se a tua fé, você está na fé, está no espírito, você tem discernimento espiritual, o diabo fala, você sabe que é o diabo. A pessoa fala, você sabe que é o diabo falando na boca dela. É ou não é? Na hora você, é? Está dizendo que eu não vou conseguir, agora é que eu vou conseguir. O diabo fala pensando que vai te amarrar, que vai te atrapalhar, que vai te desanimar. Ele cria uma reação oposta a teu favor. Agora que o pau vai quebrar, porque faz é te criar uma revolta. E Deus permite o diabo te afrontar. Deus permitiu aquela situação, eles serem lançados até. Por que Deus permitiu? Porque Deus ia guardar. Você vê que eles foram jogados, e antes do quarto homem, que era Jesus, aparecer lá dentro da fornalha, não estava acontecendo o quê? Nada. Nem chamuscar o cabelo deles, o quê, gente? Não queimou nada, eles estavam lá intactos. Então Deus permitiu, porque Deus estava aguardando. Tá bom, deixa eles. Já que eles estão na fé, então. Mas Deus guardou eles lá dentro da fornalha. Daniel foi lançado na cova do quê, gente? Mas dentro da cova foi lançado para mostrar, primeiro, que a fé daqueles homens era bem definida, que eles eram de fato homens de fé e não recuavam, e para mostrar que Deus era com eles na pior situação. Deus se mostrou com eles no pior momento. Calma, pastor, estou numa guerra danada. Deus é com você nesse pior momento. É nesses piores momentos que Deus mais se revela. Mas a sua fé tem que estar em alta. Você tem que estar na fé, você tem que estar confiando nele. E a providência vai chegar. Deus não te livrou Daniel na cova? Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha acesa? E não vai te livrar? E não vai te guardar? Vai ou não vai? É só você não olhar para o problema, é só você não dar ouvido para o diabo, é só você falar, eu vou vencer. É questão de honra, eu vou vencer. Toda vez que o diabo falar para você que você nunca vai conseguir ser um grande empresário, que você nunca vai ser nada, que você não vai vencer, que você não vai casar, agora é que eu vou. Agora é que eu vou vencer. E o meu testemunho, diga, vai ser um dos maiores. Ah, você não vai ser feliz, tua vida é isso. Ah, não sei o que você nunca vai pagar essa dívida, nunca vai. Agora é que eu vou. É questão de honra. Transforma o fracasso, transforma a fraqueza em força. Amém, gente? Revolta, indignação. O socorro vem da onde? No poço só há uma, e ela é para cima. Quantos são aqueles que acham que quando se chega ao fundo do poço, tudo o quê? Acabou. Pelo contrário, quando se chega lá, é que a pessoa aprende a contar com quem? Quantos que só estão aqui porque chegaram nesse fundo de poço? Mas a boa notícia é que dele, ou seja, do alto, de Deus, virá o seu socorro, como aconteceu com Jeremias. 30 homens pegaram trapos, fizeram cordas e o tiraram de lá da lama, do fundo do poço. Guarde isso. Deus não desampara aquele que confia nele. E Jeremias sabia que não ia ficar lá. Não é na lama o meu lugar. Você tem que saber, pessoal, que a sua vida não é essa daí que você está vivendo. Você tem que saber, minha vida não é essa realidade de hoje. Sua realidade vai ser outra.
Amém, gente? Eu não imaginava que a minha realidade seria essa hoje. Eu imaginava, eu vivia outra vida. Quando eu cheguei na igreja, minha vida era outra. Minha cabeça, o que eu imaginava, pensava, minha realidade era outra, fora do normal do que é hoje. E minha realidade hoje é outra. Cheguei na igreja, eu não acreditava que eu seria feliz no amor. Eu não acreditava, eu achava que quem nasce pobre morre o quê? Mas antes mesmo de entrar na obra, Deus abençoou, prosperou, Deus honrou a minha fé financeiramente. Depois que eu entrei na obra, casei, estou bem casado. Aquele fracasso, aquela derrota, namora, desenrola e não vai, e a vida é uma incerteza de altos. O que, gente? Trabalha, mas não chega em lugar o quê? A minha realidade, eu não tenho nada. Não tenho nada, eu não sou nada, eu vivo uma outra realidade, porém realizado. Quem está entendendo? Você tem que crer nisso. O que eu estou vivendo hoje, a dificuldade, o aperto, é uma questão de tempo para vencer. Amém, gente? Pensa em relação em todas as áreas, todas as lutas, você vai vencer. Só você não desistir. Não se veja no fundo do poço, se veja fora dele. Jeremias clamou, Jeremias orou, porque ele já se via fora do fundo do poço. Ele não se via no fundo. Você está se vendo aonde? Dentro ou fora? Dentro ou fora? Então, meu amigo, sua fé tem que te levar para fora. Tem uma história que contam, que é verídica, de um fazendeiro, que ele saiu para poder buscar o cavalo dele no pasto, e ele não encontrou esse cavalo. O pasto era muito grande, a fazenda muito grande, ele não encontrou. E ele ficou sem entender, meu Deus, mas para onde esse cavalo foi? E achou que o cavalo tinha pulado a cerca e mais nada. E ele, do nada, lembrou de um poço que há muito tempo estava desativado, que eles tentaram, que eles cavaram, era fundo, mas não deu água, e eles só tamparam com algumas madeiras, e estava lá, abandonado o poço, e eles nem lembravam mais daquele buraco. E o cavalo, ele foi lá ver, o cavalo estava onde? No fundo do poço. E eles tentaram fazer de tudo para poder tirar o cavalo, lançar uma corda, laçar o cavalo, puxar, era muito fundo, não conseguiu. Todos os esforços foram em vão. E eles entenderam que, imaginaram, o cavalo já deve estar machucado, e não vai ser em vão, a gente vai tirar ele, e se a gente conseguir tirar ele daí, vai ter que sacrificar ele. Então é melhor enterrá-lo do jeito que já está aí. O cavalo estava vivo. E conta a história que eles começaram a jogar o quê? Desistiu, jogar terra dentro do poço, para enterrar o cavalo e tampar, aproveitar e tampar o poço. E foram jogando. E conforme foi jogando a terra e caindo no lombo do cavalo, ele foi o quê? Sacudindo. E o cavalo foi o quê? Subindo. E ele saiu do poço, porque ele reagiu, ele não se entregou. Quem está entendendo? Um animal conseguiu sair do fundo do poço, porque ele reagiu, porque ele não se viu enterrado ali, não se viu morto ali, ele não se entregou, ele sacudiu a poeira, foi um tempão, foram jogando terra e ele se sacudindo, e foi subindo, até sair. Então a gente tem que sacudir a poeira, a gente tem que sacudir a bananeira, a gente tem que se revoltar. E aí Deus entra com socorro. Amém, gente? Toda vez que você pensar em olhar para baixo, o diabo te tentar fazer olhar para baixo, olha para onde? A saída está onde? Está no alto, está em cima. O socorro vem do alto, fique de pé. O socorro vem, mas se a nossa fé estiver nativa, amém, gente? Fecha teus olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai,
Eu não sei que luta que essa pessoa estava passando, enfrentando. Eu não sei que guerra que ela vem enfrentando na sua vida de um modo geral. Mas eu sei de uma coisa, meu Deus, que se ela está na fé e não desistir, ela vai sair. Diga: eu vou sair dessa situação, eu vou sair desse sufoco, eu vou sair das dívidas, eu vou limpar meu nome, eu vou levantar essa empresa, eu vou me levantar profissionalmente. Diga: eu vou me levantar financeiramente. Diga: eu vou sair da pior para a melhor situação. Diga: eu vou, porque o Senhor é comigo. Diga: eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou sair dessa, para a honra e para a glória do nosso Deus. Diga: eu vou vencer, eu vou prosperar, eu vou conquistar, e vou dar testemunho, ao ponto em que dirão: quem te viu, quem te vê. E quem crê, diga amém, e diga graças a Deus. Você crê?